Bom receber vocês novamente aqui para mais esse tempo de informação sobre a palavra de Deus, de aprendizado para todos nós e um tempo para a gente considerar aí a vida dos nossos queridos apóstolos, os 12. Ainda tem gente me corrigindo, tá errado, 12 é com é com Z, não é com S. Tá certo, né? Se eu estivesse falando 12, mas eu estou falando dose mesmo. Então você já sacou qual é a brincadeira aqui, para você estar tranquilo. Mas avisa o pessoal aí que o Instituto Alves sabe escrever pelo menos o 12, né? É que a série é mesmo dose. Só recordando aqui o quadro que a gente mostrou aí para vocês dos 12, as listas dos 12 discípulos, novamente aqui. Então, Mateus 10 traz uma lista, Marcos 3 traz outra lista, Lucas 6 traz outra e Atos 1 traz outra. Interessante que quando tem algum comentário aqui, alguns são até, digamos assim, desairosos, né? Mateus, ele mesmo se chama de o publicano, que não era uma forma muito legal de se autodenominar, né? Judas já aparece logo como o que o traiu nas 3 listas, e na de Atos ele não aparece porque nessa altura ele já tinha ido para o outro lado, né? Então não aparece aqui. Mas são essas as 4 listas dos apóstolos, ou dos discípulos, ou como nós carinhosamente os chamamos, dos 12. Hoje a gente vai falar sobre aqueles que eu vou chamar de excêntricos. E por que excêntricos? Para dizer a verdade, faltou-me uma denominação melhor para esses aqui. Porque quem são os chamados excêntricos? Ou pelo menos quem são aqueles que nós vamos colocar aqui na categoria dos excêntricos? Bom, Simão Zelote e o próprio, o Judas. Judas o Iscariotes. Hoje não é Páscoa, pelo menos no dia que nós estamos gravando ao vivo, não é Páscoa, não é Semana Santa, mas hoje vai ser o dia de malhar o Judas aqui, porque infelizmente não vai ter nada para falar de bom dele, então infelizmente nós vamos ter que falar e vamos ter que malhar o Judas, mas é no bom sentido, né? Se é que tem algum bom sentido para se fazer isso. Então, vamos pensar nos nossos 2 de hoje aí, Simão Zelote, Judas Iscariotes. A gente também não tem muita informação, de Judas até que a gente tem alguma informação, mas o Simão Zelote a gente não sabe muita coisa, a não ser o fato de que ele era um zelote. E o que significa isso? Nos dias do Senhor Jesus, quando Jesus nasceu, depois do fim do Velho Testamento, quando Israel nunca mais volta a ser uma nação independente, mas ela vai estar sempre dominada, seja por um império ou pelo outro que o sucede, mas as coisas ficaram efervescentes ali em Israel, no chamado período de silêncio. Não sei nem se esse período intertestamentário, não sei se é a melhor maneira de chamar aquele período, é período de silêncio, porque Deus continuava falando, né, pelos profetas que ele já tinha levantado, mas foi uma época efervescente em Israel. E uma das coisas que aconteceu é que começaram a surgir alguns partidos, algumas seitas entre os judeus, né, alguns partidos dentro do próprio judaísmo. Eles eram partidos que tinham formas de interpretar as escrituras, de aplicá-las e formas de ver a vida, de esperar o reino de Deus, e foram sendo criados ao longo do tempo, todos eles com uma intenção boa de preservar a piedade em Israel, de preservar a esperança no Messias, de conservar as escrituras, mas como todo movimento humano, que surge às vezes sempre com uma boa intenção, acaba às vezes se degringolando e se deteriorando. Então, por exemplo, os 4 principais partidos que tinha, que surgiram nessa época, eram o partido dos fariseus, dos saduceus, e olha, os fariseus e os saduceus a gente nunca pensa neles como alguma coisa positiva, né? Porque eles fizeram os grandes embates contra o Senhor Jesus e foram principalmente eles que movimentaram o povo para matar Jesus. Então, a gente não vê muita coisa positiva nos fariseus e nos saduceus. E, de fato, havia muita coisa exagerada que o próprio Senhor Jesus Cristo denunciou na doutrina deles e tudo. Mas uma coisa que a gente precisa saber é que esses movimentos eles surgiram, digamos assim, de uma forma legítima e de uma forma, inclusive, até para resgatar algum tipo de piedade. Depois as coisas degringolaram, né? Mas havia lá os fariseus e os saduceus, nós sabemos alguma coisa deles porque eles aparecem nos evangelhos. Note que eles não aparecem no Velho Testamento, porque esses partidos surgiram depois de Malaquias, né? Mas também tinha a seita dos essênios. Esses não aparecem muito na Bíblia, mas eles tiveram uma importância muito grande na preservação
das escrituras, inclusive, porque eles eram escribas, eles copiavam as escrituras, eles tinham uma forma meio ascética, né? Meio de não se misturar, eles pregavam uma espécie de espiritualidade monástica, né? Eles viviam nas suas comunidades, não queriam contato com o mundo exterior e tal, era uma seita também forte. Mas havia uma outra que tinha um viés, digamos assim, mais político do que teológico, né? Podemos dizer mais ou menos assim, que eram justamente os zelotes. E era a essa seita, a esse grupo, a esse partido que pertencia o Simão, que foi trazido aqui pelo Senhor Jesus Cristo para fazer parte do seu time. Então veja só, nosso Simão Zelote, então, ele fazia parte dessa turma aí, mais radical, era um homem politizado, era um sujeito que tinha treinamento militar, talvez até andasse armado, era muito comum que os zelotes andassem armados, porque qualquer chance que tivesse, eles queriam partir para o confronto, e era isso que lhes interessava. Agora, é interessante, e é por isso que eu chamo ele de excêntrico, né? Era um pouco diferente dos outros, digamos, né? Veja só, o Zelote era um sujeito politizado, era um sujeito que estava antenado com os tempos. Curioso ele ter se sentido atraído pela mensagem de Jesus, porque Jesus, ao contrário do que dizem alguns, né? Jesus não era um comunista que estava fazendo uma pregação assim revolucionária contra o sistema, contra o regime. Não tem nada disso, não. Você vai, a não ser que você leia os evangelhos de uma maneira muito enviesada, você vai ver Jesus falando: olha, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, tu, porém, vem e me segue. O meu reino não é deste mundo. Jesus não veio, não chegou aqui com uma plataforma política. Nem de oposição, nem de situação. A proposta de Jesus era de um reino eterno, não tinha a ver com politicagem humana. E eu não estou querendo dizer com isso absolutamente, com a aplicação que eu vou fazer já logo em seguida, que seja proibido para os cristãos se envolverem em política e até mesmo em política partidária. De alguma maneira, a gente tem que pensar que, se nós acreditamos que todas as áreas da vida, né, todas as áreas da vida humana, elas pertencem, elas devem pertencer ao Senhor, então a área da política também deve pertencer. Mas o fato é que Jesus, quando ele esteve aqui, ele não veio aqui com uma plataforma política para resolver os problemas do mundo politicamente. A sua proposta foi outra. E por isso que eu me encanto, digamos assim, eu me surpreendo até quando eu penso que Simão Zelote, que era um cara que pensava exatamente assim: vamos resolver os problemas, pelo menos de Israel, né? Ele nem estava pensando em resolver os problemas do mundo, mas vamos resolver os problemas de Israel com base na política partidária ou na política do oprimido contra o opressor. Esse cara é um daqueles que vai ter dificuldade para aceitar a mensagem de Jesus, porque Jesus não vem com uma plataforma como essa, mas ele se sente atraído. Veja, os discípulos, os 12, né, que foram escolhidos, eles foram escolhidos dentro de um grupo maior de discípulos. Já havia, quando Jesus escolheu esses 12, já havia um grupo que o seguia. Ele seleciona esses 12 para andar com ele. O que significa que quando Simão Zelote foi chamado para fazer parte do grupo mais próximo de Jesus, ele já era um seguidor de Jesus. Então eu insisto nesse argumento. Ele era um seguidor de Jesus não por causa da posição política de Jesus, porque Jesus não tinha para oferecer a ele aquilo que os seus ideais políticos ansiavam. Isso é muito importante. E isso me faz pensar o seguinte: às vezes nós encontramos algumas pessoas, vamos aplicar diretamente ao caso deles, os políticos, né? Qual é a ideia que a gente tem de gente que se engaja politicamente na vida, né? Esse cara não quer saber de nada de Deus, esse cara não se interessa. Mas às vezes, e isso é o que aconteceu, eu creio, no caso do Zelote, às vezes quando o anseio, porque a pessoa que se engaja nessas lutas políticas e faz disso a sua vida, ela faz disso, na maioria das vezes, às vezes faz porque quer ganhar alguma coisa para si. Mas às vezes, como era o caso dos Zelotes, faz isso por ideal mesmo. Porque realmente acredita e quer trazer uma vida melhor e dar um futuro melhor para os filhos, essas coisas assim. Quando essas pessoas que têm esse anseio e por isso se envolvem nessas lutas, quando elas ouvem a mensagem de Jesus, quando elas ficam sabendo qual é a proposta do reino que Jesus tem para oferecer, vai acontecer com muitas delas de se encantarem e de se renderem como Simão Zelote se rendeu. Porque ele percebeu que Jesus tinha uma proposta eterna. A proposta dele era uma coisa
que talvez serviria para a sua geração ou para a próxima. Se ver livre do jugo de Roma e se tornar uma potência, ou pelo menos uma nação independente, era uma coisa que podia ter uma importância, mas nada comparável ao que Jesus tinha para oferecer de transformação de sua vida. Eu não sei se foi por isso, mas eu acho muito curioso que um homem como Simão tenha vindo para seguir Jesus. Mas uma outra coisa que eu acho interessante é que, olha, pelo menos com uma das pessoas aí desse grupo de Jesus, dos 12, pelo menos com uma delas, ele tinha uma diferença que eu chamaria assim de uma diferença inconciliável, que era o nosso prezado Mateus. Nós vamos falar dele no grupo dos articulados no próximo vídeo. Por que eu digo isso? Veja só, o Simão Zelote era um nacionalista, lutava contra Roma. O Mateus era um publicano. Ele tinha uma concessão do governo romano para cobrar imposto. Ele era encarado pelas pessoas, primeiro como um ladrão, porque eles colocavam um ágio para ganhar na diferença sobre o imposto que eles cobravam, e muitas vezes exploravam as pessoas por causa disso. Mas a outra razão que as pessoas não gostavam dele é que muitos os viam aos publicanos como traidores de Roma. Aliás, traidores da pátria. Estavam trabalhando a serviço de Roma. Traidores, entregadores da pátria. Um zelote, ele tinha duas coisas que ele odiava no mundo mais do que tudo: os romanos e os publicanos que trabalhavam para os romanos. Agora, olha que coisa curiosa, né? Eu não sei quem chegou primeiro. Na verdade, os dois foram escolhidos no mesmo dia para seguirem Jesus dentro do grupo. Eu não sei quem chegou primeiro para seguir Jesus, se foi Simão Zelote ou se foi Mateus o publicano. Mas eu posso garantir para você que um não olhava para a cara do outro dizendo assim: "Oh, meu irmão, como é precioso, irmão, viver bem junto a ti e juntos lado a lado, né? Andarmos com Jesus." Olha, pode ser que isso aconteceu depois, eu acho que aconteceu, mas no começo eu acho que a coisa não foi assim, não. Porque tinha ali dois caras completamente opostos. A visão de mundo de um era mais ou menos o seguinte: o que o publicano pensava? Bom, alguém vai ter que cobrar imposto. Nós vamos ter que pagar o imposto de qualquer jeito. Se eu posso ganhar uma concessão e ser eu esse cara que vai cobrar o imposto, por que não? O Zelote via nisso uma traição absurda da pátria. Como é que você concilia isso aí? Como é que você bota no mesmo grupo os dois? Um nacionalista e outro, digamos assim, pelo menos na visão dos outros, entreguista. Essa é uma questão interessante para a gente pensar. Porque eu creio que a igreja de Deus, eu até posso dizer de uma forma mais ampla, o reino de Deus, que engloba a igreja, mas talvez não seja restrita a ela. Mas, falando especificamente da igreja, eu não consigo pensar em nenhuma organização humana que seja capaz de conciliar pessoas, visões de mundo, interesses tão diversos quanto a igreja é capaz de fazer. Só mesmo Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Você juntar um zelote com um publicano, colocar os dois juntos no mesmo time e fazer eles lutarem pela mesma causa, morrerem pela mesma causa, isso não pode ser algo natural ou comum. Tem que ser algo sobrenatural. Né? E é exatamente isso que está acontecendo. Né? As diferenças que parecem inconciliáveis, elas se dissipam como fumaça quando a gente conhece a Cristo e quando a gente começa a seguir a Cristo. E eu quero fazer aqui algumas aplicações. Aqui não é sermão, tá, gente? Eu vou fazer aplicação, mas é só assim, tirar alguma lição aqui prática para nós, para não ficar assim só na informação. Mas eu queria pensar em algumas coisas. Pensar nesse excêntrico Simão Zelote como parte da equipe de Jesus me faz pensar algumas coisas. Já falei dessas lutas, desses conflitos interiores que o Simão deve ter passado para trocar a sua luta, né? Para trocar aquele sonho de um reino visível, de um reino tangível, pela proposta de Jesus, de um reino que não é desse mundo, que é um reino abstrato, que é um reino que não vem para ser implantado na força. Quantas coisas, quantos conceitos e preconceitos ele teve que lutar para deixar e para poder entender quem era Jesus. Né? Nós não podemos esquecer que muitas pessoas passam por isso hoje em dia. Há muitas pessoas que talvez não sabem o que Jesus tem para oferecer, mas estão tão chafurdadas nos seus ideais, sejam eles políticos, filosóficos, econômicos, que eles acham que a vida só faz sentido dentro daqueles ideais.
Eles precisam conhecer a Cristo. Porque se eles não conhecerem, eles vão morrer frustrados. Poderão conseguir uma vitóriazinha aqui, outra ali, mas eles nunca vão ter o que Jesus vai ter para lhes oferecer. A gente sabe disso, mas eles não sabem. É por isso que eles ficam tão obcecados por essas questões, né? Mas isso me faz pensar outra coisa. E aí, pensando aí nos antagonismos, né? nas inconciliáveis visões de mundo que esse pessoal tinha e que Jesus os colocou ali dentro. Eu acabei de dizer, acabei de afirmar que eu não conheço outra organização e nenhuma organização humana que seja capaz de conciliar essas coisas, né? O pessoal falava que não, a ONU faz isso. A OMS aí faz parte da ONU lá, né? É um braço lá deles, é uma organização mundial. Nós estamos vendo como é que eles são capazes de conciliar as coisas, né? Nós estamos vendo como eles são capazes de juntar assim, os interesses de todo mundo, né? A gente está vendo como é fácil fazer isso, né? Só que se é verdade que a igreja é capaz de fazer isso, na verdade, agora eu errei, eu já cometi o erro justamente que eu iria corrigir depois. A igreja também não é capaz de produzir essa comunhão com gente tão diferente. A igreja não é capaz de conciliar esses interesses e essas visões de mundo diferentes. Mas a igreja é dada a responsabilidade, Paulo fala isso aos Efésios, que nós precisamos lutar para conservar o vínculo da paz em amor. É conservar, porque quem faz é o Espírito Santo. A gente só tem que conservar. Mas nós estamos vivendo uma época, nós estamos vivendo um tempo. Estamos vivendo um tempo das polarizações. Infelizmente, parece que nós temos zelotes na igreja que não se converteram ainda. Porque a gente vê as pessoas se digladiando, né? Na internet, fora da internet, pessoalmente. Os caras disputam suas posições políticas. Estou falando dos cristãos, estou falando daqueles que já conhecem a Jesus e que já receberam de Jesus uma esperança da eternidade, uma expectativa de um mundo por vir e de um reino realmente justo quando ele vier. E as pessoas parecem que se esqueceram disso. E aí cada um está assumindo o seu zelotismo favorito. Isso está virando uma verdadeira praça de guerra. A igreja está virando quase que um caos por causa disso. Vamos lembrar do Simão Zelote, que ele conviveu em paz com o Mateus publicano. Aí você vai dizer assim, mas é claro, Mateus deixou de ser publicano. Então se o irmão que fala que vota no partido X deixar de votar, eu também sou amigo dele. Mas aí não tem vantagem nenhuma. Você gostar de quem gosta de você gostar de quem concorda com tudo o que você concorda, aí não tem muita vantagem, né? Vamos combinar aqui, porque eu sempre digo isso, né? Eu, por exemplo, eu me acho uma pessoa super assim temperante e que tem uma flexibilidade enorme. Por exemplo, faz mais ou menos uns 20 anos que eu não discordo de mim. Quase tudo que eu falo, quase, tem coisa que até discordo, mas tem quase tudo que eu falo eu concordo. Ora, qual é a vantagem disso, né? A gente vai aprender mesmo como é que é ser transformado de dose em dose quando a gente começa a entender que as nossas diferenças, a diferença de um Simão Zelote para um publicano, se desfazem diante da pessoa de Cristo. Eu não estou dizendo que você tem que pensar politicamente, ou seja lá como que for lá, até mesmo teologicamente, 100% igual ao outro, senão você não pode estar junto. Pelo contrário, a presença desses dois antagônicos aqui, inconciliáveis, mostra, não, é possível. É possível a gente ter visões de mundo diferentes, é possível a gente ter certas opiniões, até políticas diferentes, e isso não precisa necessariamente nos dividir, nos separar, fazer de nós, às vezes até piores. Olha, gente, eu não sou censor de internet dos outros. Eu não sou censor do que você coloca nas suas mídias sociais. Mas nós estamos fazendo um podcast. Aliás, o Alvo tem um podcast, viu, gente? Alvo Podcast. Procura no seu agregador favorito lá e você vai encontrar. Nós estamos gravando uma série com um grupo de amigos aí. O pastor Marcelo Ferreira, lá de Portugal. O pastor André Fabiano, aqui de Araras. O Tiago Bressan. O Du Tavares e eu. A gente está conversando sobre mídias sociais, o cristão e as mídias sociais. A gente estava conversando isso no último programa. Sabe, ninguém tem que ficar censurando o que você coloca lá. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, a forma como a gente se posiciona nas mídias sociais como cristãos, a respeito de política, de sei lá o que for, e a forma como a gente discute isso com os nossos irmãos, pessoas que são da nossa família de fé, às vezes é pior do que a maneira como os que são de fora fazem. Então parece que Jesus juntou na igreja no Brasil o Simão Zelote e o Mateus Publicano, mas eles continuam brigando.
Eles não estão fazendo igual aconteceu lá no grupo, não. Eles não entenderam que diante do brilho e da glória de Jesus, essas diferenças perdem a importância e a gente não precisa ficar brigando por causa disso. A gente vê gente que defende mais o político A, B ou C, eu de propósito não quero citar nenhum nome aqui, porque hoje está assim, se você der o exemplo com o político A, o cara vai ficar, tá vendo, ele é não sei de quem. Se você der o exemplo do político B, tá vendo, ele fica... Então, eu vou falar só, como diria o Luiz Felipe Scolari, não vou falar do político A, B ou C, mas há pessoas que defendem os seus políticos de uma maneira tão apaixonada que eles nem têm coragem de defender Jesus do jeito que eles são capazes de defender os seus políticos. Tem uma coisa errada nisso aí. E esse antagonismo que às vezes, ao contrário de ter sido resolvido por Jesus, nós estamos acirrando cada vez mais, isso aí precisa ser revisto. E o Simão Zelote estando aqui no nosso não, né? No grupo de 12 de Jesus, no grupo de 12 de Jesus, eu creio que tem muito a nos ensinar a respeito disso. O que você acha? Tô fazendo uma aplicação assim muito grande. Eu falei aqui que isso aqui não é sermão, então aqui eu posso fazer as aplicações assim um pouco mais abertas, digamos assim, né? Mas eu acho que não tá tão fora, né? O que você acha disso aí? O que você aprende com o Simão Zelote e com esse sujeito aí tão diferente, mas que abre mão dos seus ideais, da sua luta, do seu sonho, para trocá-los por algo muito maior, de muito mais durabilidade e eficácia?